Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal com mais informações do São Paulo e hoje tudo sobre o protesto da torcida em cima da diretoria do São Paulo, que a mídia apoiou demais e gostou muito mesmo dessa cobrança da torcida, com mais uma derrota do São Paulo para o Ceará dessa vez, né? Nós vamos acompanhar tudo sobre essas informações, tanto dos melhores momentos desse jogo e também tudo sobre esse protesto aí, ótimo protesto da torcida do São Paulo. Então se inscreve no canal e deixa seu like e bora conferir tudo do vídeo de hoje. Vamos lá. Temos grandes treinadores do Campeonato Brasileiro, temos também técnicos aparecendo, como é o caso do Léo Condé, tem que ser valorizado também, porque o Ceará chegou no Morumbi, venceu o São Paulo por 1-0, poderia até ampliar o placar, mas aí um pênalti foi retirado, e na minha opinião muito bem retirado, não é? E aí o São Paulo agora enfrenta protestos da torcida, eliminação da Libertadores e mais uma derrota no Campeonato Brasileiro. Atenção! A principal torcida organizada do São Paulo tinha cobranças a fazer. Nos arredores do Morumbi, caixões com fotos do presidente Júlio Casares e do diretor de futebol Carlos Belmonte, além de inúmeras faixas cobrando transparência e pedindo a saída dos dirigentes. Nas redes sociais, o presidente São Paulino postou um texto pedindo desculpa aos torcedores, falando sobre a situação financeira do clube e um momento de reconstrução. A chegada do ônibus muito diferente daquele clima de Morumbi na Libertadores, assim como as arquibancadas praticamente vazias, 12.342 torcedores, o pior público desde 2019 no estádio, tirando claro o período de pandemia. Eles viram um time com Tolói, Cédric e Alisson e também assistiram ao atacante Pedro Raul do Ceará dar trabalho a Rafael em 2 oportunidades. O São Paulo só chegou ao ataque aos 20 minutos com Rodriguinho. Bobadilha até que passou mais perto do gol. Aí, Tolói sentiu a coxa e saiu para a entrada de Sabino. O inferno astral de Luciano persistia. O jogador que não marca desde julho vem sendo o vilão do ataque são paulino. Todo mundo sabe como é o Luciano. O Luciano é um cara que se dedica muito, que treina todo dia, muito esforçado, faz as coisas diretas, a gente pode falar, e lamentavelmente não está passando por um bom momento. Eu acho que todo atacante passa por isso. O meia Rodriguinho tentava de todas as formas. E nada dava certo. No segundo tempo, o Crespo veio com Lucas no lugar de Alan Franco. E logo no início, o Ferreirinha acertou a trave. Mas aos 10 minutos, Alisson, sem querer, deu um passe para Pedro Henrique, que limpou o Rafael e fez 1-0 Ceará. Pedro Henrique na grande área, completamente sozinho, com tempo para driblar o goleiro Rafael e mandar para dentro do gol do São Paulo. E hoje, independente de quem fizesse o gol, o coletivo que tinha que ser premiado, e é isso que eu quero exaltar, nossa vitória, os 3 pontos, independente de quem fazer o gol. É uma temporada onde a gente está exaltando sempre o grupo, e é isso que eu quero deixar bem claro, que independente de quem fizer, é o grupo que tem que sair ganhando. Aí o peso da eliminação na Libertadores fez o São Paulo não ter reação. Ainda teve esse pênalti para o Ceará, marcado por Bruno Ardeu de Araújo, e depois foi ao VAR e anulou a penalidade. Final, derrota por 1-0 e vaias. A gente chutou, criou com dificuldades, mas acho que totalmente merecido a derrota. Mas é assim, a gente chutou 2 vezes a trave, eles encontraram o gol com um rebote. Tentamos por todos lados, mudamos
a forma de jogar, a escalação. Então, é um momento assim, que vamos a sair trabalhando e acreditando. É um momento complicado, como antes dava tudo certo, agora temos que fazer ainda mais. Eu acho que, de um modo geral, o Ceará vai fazendo um campeonato consistente. Nós temos aí a 5ª melhor defesa do campeonato. É claro que é difícil você ter esse equilíbrio. É claro que a gente gostaria de estar produzindo mais no aspecto ofensivo, mas é uma equipe muito competitiva. Acho que até aqui tem sido uma campanha satisfatória. Entre Libertadores e Campeonato Brasileiro, já são 4 derrotas seguidas. Nos últimos 6 jogos, apenas 1 gol marcado. O prejuízo de momento no Brasileirão é que o São Paulo viu a distância para o Bahia, que é o 6º colocado, aumentar para 5 pontos. A diferença para o G4 é de 7. A tarefa de buscar uma vaga na Libertadores de 2026, o único objetivo que restou nesta temporada, não vai ser nada fácil. A gente sabe que é pouco, agora só buscar uma vaga na Libertadores. A gente tinha outros objetivos, mas futebol é assim, lamentavelmente agora é só abaixar a cabeça, é aguentar os torcedores não xingar, falar que nós somos ruins. Eu sei porque já passei por isso e também sei que a gente pode e consiga revertir todo esse mau momento. Com esse resultado, o São Paulo não perdeu posição, ficou na 7ª colocação, porém, o Ceará evoluiu. Chegou na 11ª posição na tabela e passou o Corinthians e o Vasco. Tem 31 pontos. É uma equipe que vem fazendo uma campanha interessante. Eu conversava com o Edu aqui, perdeu para o Juventude em casa, depois empatou 2 partidas, uma com o Vasco no Rio, outra em casa com o Bahia, e aí acabou vencendo o São Paulo ontem no Morumbi. Então é um time que surpreende e já ganhou do Cruzeiro fora de casa, perdeu para o Corinthians em casa, né, Ronaldo? Você viu? Que coisa, hein? Gol do Thales Magno. Meu Deus, o que é o futebol, hein? Bom, ontem, antes do jogo, já estávamos de olho nos protestos. Às 6 da tarde, ou 18 horas, a torcida se reuniu e protestou na frente do estádio. Não necessariamente contra o time, mas contra a diretoria, Cicinho. A gente percebeu um tom mais elevado contra a gestão do Júlio César Casares, que não tem conseguido grandes resultados desde a Copa do Brasil, não voltou a vencer, e aí o torcedor pega no pé mesmo, tem que encontrar o culpado. Mas é só na hora ruim. Enquanto tem Libertadores, enquanto tá dando tudo certo, ninguém fala. Renata, é louvável o posicionamento do torcedor, porque o São Paulo chegou no momento na qual está sendo cada dia mais exposto o problema do São Paulo. Então, contratações sem critérios, a dívida aumentando, os adversários, né, os clubes melhorando enquanto o São Paulo piora, venda da base desesperadamente. Então, assim, o torcedor está completamente chateado. O São Paulo, que sempre foi um exemplo de gestão, hoje é um exemplo de má gestão. Então, o torcedor está se posicionando, demonstrando a insatisfação. Não adianta vir e postar aí na internet, ai, desculpa, põe a cara a tapa. A diretoria do São Paulo tem que vir e falar com o torcedor. Não pode achar normal 12 mil torcedores num jogo do São Paulo. Não pode achar normal, porque o São Paulo precisa de dinheiro. O torcedor vai lá, ele paga para assistir o jogo. Depois de 2019, contra o Vasco, que foi 11.970. 11 mil? Em 2019, agora nós estamos em 2025, o São Paulo computa o pior público. Não pode achar normal. É o pior público da gestão Casares. Então, não pode achar normal esse momento do São Paulo. Então, a diretoria do São Paulo precisa parar de ser diretoria de redes sociais, de ser diretoria ao vivo, se colocando para dar coletiva. Cadê a assessoria de imprensa do São Paulo? A assessoria de imprensa do São Paulo não atende nem o nosso telefonema. Pra gente saber o que está acontecendo lá dentro, a insatisfação. Então, assim, vamos se posicionar aí, gente. Vamos se mexer. E o torcedor, parabéns. É isso aí mesmo. Mas esse tipo de protesto é válido. Exatamente. Agora, não querer invadir CT, querer conversar, isso daí esse é ok. Nós estamos falando isso é legítimo. Esse é legítimo. Isso é legítimo, é pacífico. Respeita, E, na verdade, o recado é em alto e bom som.
A diretoria do São Paulo sabe que o clube acumula dívidas. Tem o problema do departamento médico, que passou o ano inteiro cheio e continua, mas isso não é desculpa para não trabalhar. E o Crespo já mostrou quando chegou, surpreendendo, mudando o esquema tático, promovendo jogadores como o Marcos Antônio, que estava ali meio esquecido, também tinha passado por lesão. Então, Rona, agora é a hora do São Paulo mostrar que é um time organizado, e a gente sabe que abala, sim, quando você é eliminado de uma Libertadores. São Paulo falava em título, não era zoeira, era verdade. E agora o São Paulo tem só uma realidade, que é o Brasileirão. Você falou também em abalar. O que a torcida fez do São Paulo ontem, parabéns. Porque para colocar na cabeça dessa turma que está lá dentro, achando que são os maiorais, que mandam, desmandam, isso aí é um tapa na cara de quem está comandando, quando a torcida não vai. Não pense aqui que o pessoal vai ficar falando, o torcedor não foi, modinha. Não, tá certo o torcedor do São Paulo. E que sirva de exemplo do que você ir na casa lá do São Paulo, quebrar tudo, ou ficar pichando. Para que você vai fazer isso com o seu patrimônio? Mostre que você está realmente cansado dessa turma fazendo isso aí, tá certo, São Paulo. Que sirva de exemplo, viu? Vocês estão bagunçando as equipes, os times, arrebentando o patrimônio do próprio clube. Sirva de exemplo. Gostei de ver. Edu, o São Paulo é um time que ele deve isso, um título para o torcedor. E a Libertadores era uma expectativa alta. Nós aqui comentando, nunca colocávamos o São Paulo como o favorito, mas era um time que foi acreditando, foi passando, foi em algum momento até invicto na Libertadores. E sem essa possibilidade, é nítido que a equipe cai de rendimento. Renata, cai principalmente uma eliminação como foi, né? Pela LDU, dentro de casa, não jogando bem, perdendo os 2 jogos onde que o São Paulo com certeza era favorito para a classificação, e você, quando isso não acontece, você fica frustrado. E a frustração foi nítido ontem no jogo. Você vê jogadores assim se escondendo, com medo, perdeu totalmente a confiança, perdeu o caminho das vitórias, até mesmo o caminho do gol. Então, acho que isso faz com que, por isso que o São Paulo perdeu ontem do Ceará, que tem uma boa equipe, uma equipe bem organizada. Agora, individualmente, o São Paulo está devendo, e coletivamente que isso que acaba atrapalhando o desempenho do time do São Paulo. Então, eu vejo assim, o São Paulo é um momento de turbulência, é um momento de união entre os jogadores e comissão técnica, porque se continuar desse jeito, pode piorar. Né? Tem um jogo contra o Fortaleza fora de casa, depois tem um clássico dentro de casa. Se isso for aumentando, isso acaba aumentando também a pressão, e é isso daqui a pouco o São Paulo acaba em ebulição, e aí aquela coisa assim, um ir para um lado, outro ir para o outro. Então acho que é um momento de unir todo mundo em prol do São Paulo. Já tá, né? Um para um lado, um para o outro. Presidente, diretoria, tá? Como que você vai ter uma organização se o presidente está com problema com o diretor? Então, assim, cada um tá remando para um lado, ninguém tá preocupado com o São Paulo. E o resultado tá aí, então, Cicinho. Exatamente, mas o que você planta, você colhe, Edu. Isso daí que o São Paulo tá colhendo são frutos de uma má administração, de um desespero na qual os caras não sabem. A dívida aumenta e se desfaz de jogadores da base. Então, assim, o São Paulo completamente desfigurado do que é a história do São Paulo, do que realmente o São Paulo dá para melhor. Ontem o São Paulo teve que sacrificar por mais tempo o Lucas Moura, que estava disponível para jogar alguns minutos, não todo o segundo tempo. Não adiantou muito, até o Lucas entra, uma motivação, mas o gás rapidinho terminou. O time coletivamente muito abaixo. Não sei se é só um problema de esquema tático, de 3 zagueiros ou não, mas o São Paulo realmente ontem não fez por merecer uma vitória para cima do Ceará, que começou melhor a partida, jogando fora de casa. Depois o São Paulo até equilibrou, teve chance ali, Ferreirinha, Luciano, mas é muito pouco para uma equipe que precisa pensar em vaga para a Libertadores, porque o São Paulo eu não consigo ver como um postulante ao título, ou alguém imagina que esse Brasileirão possa ser do São Paulo. Eu acho que hoje ele está inclusive mais próximo até daquela zona intermediária do que de buscar algo maior. Então, se ele quer pensar em vaga para a Libertadores no ano que vem, Cicinho, a reação tem que ser agora diante do Fortaleza. Não, exatamente. Na verdade, a reação tinha que ser contra o Ceará, né? Quando você tem uma eliminação, é lógico que você sente, mas nada melhor do que o jogo seguinte para você retomar a confiança. E o São Paulo não fez uma grande apresentação. Você tocou num ponto muito importante, Renata, que é a questão das mudanças. O Crespo foi infeliz nas mudanças dele. Por exemplo, eu não teria tirado o Cédric. Você coloca o Diné num cabeceador, o Cédric tá cruzando bem, aí você coloca o Mailton. Usou uma bola na cabeça do Luciano que desperdiçou. Exatamente, você coloca o Mailton, nada contra o jogador, mas o Mailton, a característica dele é mais ofensiva. E nas costas dele tinha o Pedro Henrique, então assim, é só você fazer uma leitura do jogo que você vai tirar a liberdade do cara que ataca. O Cédric estava fazendo bem essa leitura, entendeu? O São Paulo não estava mal na partida, o São Paulo tomou gol no melhor momento
do jogo. E assim, o São Paulo sentiu o baque, não conseguiu criar. O melhor jogador do São Paulo, vale ressaltar, Alisson, correu para todo mundo. O Lucas entrou, tentou algo e quando ele deu uma arrancada, já deram uma pancada em cima e caíram sentado em cima dele também, já acabou com o Lucas. Então, assim, o Ceará jogou de uma maneira inteligente no contra-ataque e foi melhor que o São Paulo a maior parte da partida e mereceu exatamente a vitória. O São Paulo... Mas um ponto também que tem que ressaltar, você jogando dentro de casa, diante de um adversário que é difícil, o Ceará, você tá com 3 zagueiros, né? Quando o Tolói machuca, ele volta a colocar 3 zagueiros. Acho que aí também a leitura do Crespo também demorou, porque aí ele foi mexer no intervalo. Então por que ele já não mexeu antes assim? Porque aí isso acaba também mostrando pro seu adversário, peraí, eu não vou mudar meu esquema tático aqui, porque eu vou jogar com 3 zagueiros, de repente até respeitando muito o Ceará. Então, de repente, ele poderia ter colocado o time mais à frente. Bom, o presidente Júlio César Casares não pegou o microfone para se manifestar sobre o protesto, sobre o jogo, mas o técnico Hernan Crespo deu explicações. Ah, vá! Não, é um momento que não dá certo. Se você vai falar, porque como você falou, cada jogo tem a sua própria história. Os outros jogos já falamos. A realidade é que hoje a gente até estava um pouco incômoda já com o empate. A gente, se você me fala, jogou bem, não pode jogar melhor, ainda melhor. É um momento também crítico em quanto a emoções, sentimentos depois de uma eliminação, nunca é fácil. Mas a gente chutou, criou com dificuldades, mas acho que totalmente merecido a derrota. Mas é assim, a gente chutou 2 vezes a trave, eles encontraram o gol com um rebote. Tentamos por todos lados, mudamos a forma de jogar, a escalação. Então, é um momento assim, que vamos a sair trabalhando e acreditando. É um momento complicado, como antes dava tudo certo, agora temos que fazer ainda mais. Eu tenho que encontrar uma fórmula. Aí não tem. Fórmula mágica não tem. Então, cada jogo é uma história nova. Então, acho que depende das características do rival, depende das situações particulares que vão acontecendo durante o jogo. Acho que Juan pode jogar, acho que talvez podemos chegar de outro jeito. Então, neste momento, não está dando certo todas as escolhas que a gente vai fazer neste momento. Porque por o resultado. Falou que não tem fórmula mágica, não tem um esquema definido, que vai depender muito de acordo com o adversário, que eles vão vendo jogo a jogo. Ronaldão, São Paulo ainda dá para se recuperar na competição, mas tem que atravessar esse momento logo, virar essa página. Tem que usar pelo menos, no começo do ano, tinha aquela energia do Zubeldia. O São Paulo perdeu a energia quando entrou em campo ontem e viu o estádio vazio. A impressão que eu tive foi essa. Quem chegou lá falou, aí começaram a tocar bola, aí o jogo começou a ficar morno, não teve aquela mesma liga. Os próprios jogadores, a gente sente que em campo não renderam o que deveriam render, porque eles estavam ali, já pensando, a torcida não veio, ninguém veio. Sem confiança total, né, Ronaldo? Sem confiança nenhuma, essa que é a verdade. Então, sentiram isso também, mas a verdade é que o Crespo, ele tem que dar uma injeção de ânimo nessa turma aí. Porque é o que o Cicinho falou, espera-se uma resposta do São Paulo. Mas de que forma que vai dar essa resposta? Vai ter que ser dividindo o campo palmo a palmo. Vai ter que ser jogando contra os caras. Porque essa fase do campeonato, nós estamos vendo todas as equipes fazendo algo diferente. Perdeu a bola, estão matando a jogada. Que faz parte do jogo. Você não fica mais correndo atrás do adversário, você mata a jogada. Todo mundo está fazendo isso. E o São Paulo está fazendo a leitura ainda do quê? Não, vamos fechar o setor e deixar o cara passar por aqui. Não! Agora o momento de ver quem vai subir, classificar e quem vai cair. Então aquele que não marcar, que não recompor, que não chegar junto, vai cair. Viu, São Paulo? Eita, vai brigar. Vai cair, vai cair. Nossa, pro Ronaldo vão cair 8. Vai cair 12. O Ronaldo, todo mundo que ele fala que vai cair, se a gente for somar, 8 vão pra Série B. São Paulo tá 15 pontos à frente do Corinthians. E vai cair. Sim. Eita. Demorou, negão. Agora tem a outra. Só PC lá. Essa aí, ó. Essa é a música do São Paulo esse ano.
Calma, Rona. Vamos falar de outra coisa, ó. É isso aí, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje, né, com essa derrota do São Paulo, um time totalmente desconhecido para a torcida. O São Paulo estava vindo muito bem no Campeonato Brasileiro. Acredito que esse golpe na Libertadores, que o São Paulo não jogou bem também, acabou pesando muito para esse jogo. A torcida também, a cobrança já da torcida, poucos torcedores também no estádio. Acho que tudo isso colaborou para um péssimo futebol do São Paulo, que a verdade foi essa, foi um péssimo futebol. O São Paulo bem apático do que normalmente vinha mostrando nos últimos jogos no Campeonato Brasileiro. Claro, perdeu alguns outros jogos aí, mas teve essa questão de poupar para tentar ganhar na Libertadores, né, contra o Santos. Teve outro jogo aí que também poupou. Aí dava até para entender porque estava ali segurando os melhores jogadores para poder ir com tudo na Libertadores, e acabou indo com nada, né? Porque o São Paulo conseguiu perder os 2 jogos e infelizmente não conseguiu mostrar um bom futebol, e por azar de novo, né, entregou os gols contra a LDU, né, e dessa vez contra o Ceará foi a mesma coisa, né, numa infelicidade. Claro que ali foi mais infelicidade do que erro, né, que contra o LDU foi erro mesmo. Acabou desviando a bola, sobrou aí pro atacante do Ceará, ele conseguiu driblar o Rafael e fez o gol, né? Numa infelicidade, mais uma falta de sorte também do São Paulo. Parece que quando as coisas começam a dar errado, até a sorte vai embora também. E infelizmente o São Paulo tá numa situação muito ruim, eliminado, perdendo vários jogos consecutivos, e isso preocupa demais o torcedor. Eu acho que o Marcos Leonardo, que acabou não chegando pro time de São Paulo, fez muita falta. Eu acho que era o atacante que o São Paulo precisava, mas infelizmente não aconteceu e a situação piorou muito, né? O que você acha dessa situação do São Paulo? Deixa aí sua opinião nos comentários, se inscreve no canal, deixa o like, e é isso, até o próximo vídeo, valeu, fui!